percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac ao viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor é o Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiel até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Amém. Com esse pensamento, vamos colocar de pé e entoar o hino 99 do nosso inário.
contemplarás. A errante é minha, replicou, pertence-me fugaz. Vou ao deserto procurar a ovelha do Senhor falar, a ovelha do Senhor falar. Nenhum remido imaginou com negra escuridão, profundas águas que passou, trazendo salvação. E quando foi pra socorrer, a errante estava a perecer, a errante estava a perecer. Por toda a estrada onde vês que sangue enchendo ali, busquei a ovelha com dolor, o sangue meu verti. Ferida vejo a tua mão, a luz me encheu meu coração, a luz me encheu meu coração. Vem pra montanha, aclamações e a voz do bom pastor, que soa em notas triunfais do salmo vencedor. E aos anjos cantam lá nos céus, a errante já voltou a Deus, a errante já voltou a Deus. Amém? Com esse pensamento, convido aqueles que puderem ficar de joelho para elevar uma oração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã do teu sagrado dia, nos encontramos diante da tua presença, agradecidos, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Amém. Bondoso Deus, obrigado porque neste momento entramos, Senhor, na tua presença. Amém. E queremos neste momento, amado Deus, ouvir a tua voz. Santíssimo Deus, queremos te pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Perdoa. Que o Senhor Deus, neste momento, use a mim como instrumento para compartilhar o pão da vida. Amém. Que a mensagem desta manhã, ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades. Amém. Que possamos sair daqui, ó Deus, melhor do que chegamos, Amém. transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Seja. Querido Deus, conforte os nossos corações. Abençoa os pedidos e os agradecimentos que foram feitos. E tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Depois de 30 dias, né? Que se passaram, o tempo está passando rápido, o tempo parece que está voando, mas é porque nós estamos muito perto do retorno de Jesus, amém? Irmão, abrem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 3, São João, capítulo 3, aonde vamos meditar um pouquinho na mensagem que Deus tem para mim e para você. São João fica aí o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao você encontrar, feche seus olhos para
elevar mais uma oração antes de estudar a palavra do nosso Deus. Senhor meu Deus, grandioso eterno Pai, mais uma vez estamos com as Escrituras abertas e te pedimos, ó Deus, nesta manhã, a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Querido Deus, não somos dignos de ler nem de ouvir, mas nesses últimos dias da história, o Senhor tem nos dado sabedoria e compreensão para ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio. Que neste momento, ó Deus, o Senhor nos esvazia do eu para ser preenchido com o poder do Teu Santo Espírito. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, São João capítulo 3 conta uma história, um relato muito interessante de Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. E Nicodemos, ele estudava muito as Santas Escrituras. E o versículo de 1 a 15 nos diz o seguinte, acompanhe comigo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitai o nosso testemunho? Se vós falei das coisas terrestres e não crede, como crerei se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmão, Nicodemos era um homem mestre da lei. A Bíblia diz que era um entre os fariseus. Nicodemos talvez era um bom membro de igreja. Nicodemos era um pastor, um ancião. Nicodemos, as pessoas olhavam para a vida de Nicodemos e achavam que Nicodemos estava bem com Deus. Irmão, mas é interessante que a vida de Nicodemos não foi bem assim. A gente percebe que Nicodemos, ele tinha ouvido falar sobre Jesus. E certa ocasião Nicodemos, talvez ali na sua calada da noite, foi deitar. Ele talvez não conseguiu dormir. E Nicodemos, naquela ocasião, no versículo 2, diz que ele foi ter com Jesus. Irmão, você, sendo um membro de igreja, alguma vez na sua vida você já se sentiu perdido?
eu creio que nesta noite, o que passava pela cabeça de Nicodemos é que ele, sendo mestre, ele disse, naquela noite ele não conseguiu dormir e ele foi à procura de Jesus. E diz o relato que talvez Nicodemos saiu de casa com esse pensamento: quando eu chegar perto de Jesus, eu vou me ajoelhar como fez o jovem rico e vou dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu creio que ali Nicodemos agora vai ao encontro de Jesus. E Nicodemos, talvez naquela caminhada, ele vai pensativo, e ele sabia aonde encontrar Jesus, ele sabia talvez aonde Jesus gostava de ficar. E é interessante, irmão, que Nicodemos, ele pensou tudo isso no coração, mas só que quando Nicodemos ele encontrou com Jesus, as palavras de Nicodemos talvez não era mais aquela. E a gente percebe, irmão, que muitas vezes nós somos orgulhosos. Vou dar um exemplo. Se você botar 5 crianças aqui e 5 pedaços de bolo, o que elas vão fazer? Elas vão comer rapidinho, tendo sobrando um pedaço para ela comer. Mas nós adultos, nós como somos? A gente disfarçamos. Se tiver 5 pedaços de bolo e um sobrando, a gente vai comer bem devagarinho e tudo, mas quando terminar, todos nós quer pegar, mas a gente não pega, não é assim? Então Nicodemos, talvez, quando chegou perto de Jesus, ele não conseguiu expressar aquilo que ele tinha pensado. E é interessante, irmão, que Nicodemos, no versículo 3, diz o seguinte: e Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, vocês acham que Nicodemos entendeu o que Jesus queria dizer? Irmão, eu creio que Nicodemos ele entendeu. A história de Nicodemos, ela me diz que você e eu podemos ser um pastor, podemos ser um ancião, pode ser um tesoureiro, posso ser um secretário, posso ser um bom membro de igreja, mas eu posso não ser convertido. E quando Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Irmão, Jesus, quando as pessoas olham para nós e dizem: irmão Giovanni é isso, irmão Sandra é isso, irmã Zezinha, Sebastião, irmã ali, todos vocês é isso e isso. Mas quando Deus olha para nós, irmão, a Bíblia diz que Deus ele vê o quê? O nosso coração. Não adianta a gente dizer: eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pregador, eu sou um bom pastor. Mas às vezes, irmão, quando Deus olha para nós, Ele vê que a gente não é exatamente aquilo que parecemos ser. Nicodemos, quando ele chegou, talvez ele disse: mestre, eu vim porque eu sei que você é mestre, estudando muito a Bíblia, eu descobri que tu é o Messias. Então eu vim para a gente conversar mais sobre profecia, mas para a gente entender, para a gente conversar de mestre para mestre. Mas só, irmão, quando Jesus olhou para Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, não precisa você conversar comigo de teoria. Talvez Nicodemos, ele conhecia muita teoria, meu irmão, mas Nicodemos, meu irmão, não conhecia Jesus.
E é interessante que quando Jesus diz Nicodemo, você precisa nascer de novo. Irmão, talvez nós estamos aqui na igreja já tem 20 anos, 10 anos, 5 anos, e talvez nós estamos como Nicodemo. Talvez a gente temos um parecer de cristão, mas às vezes na calada da noite, a gente chega em casa, no quarto, ao dormir, a orar, e a gente se sente como a gente estivesse completamente perdido. E muitas vezes, assim no relato que a gente acabamos de ler, dá para a gente entender que nós podemos estar dentro da igreja e possamos estar completamente perdidos. Por quê? Porque é o que o relato da Bíblia nos diz de Nicodemo. Ele era um mestre, ele era conhecedor, era um estudioso, mas quando ele foi ao encontro de Jesus, Jesus não viu ele como um mestre da lei, mas viu ele como o quê? Uma pessoa que precisava nascer de novo. Da mesma forma, meu irmão, eu e você, a gente precisamos de cada dia pedir a Deus para nos converter. Porque talvez a gente entramos na igreja convencido de alguma coisa. Eu posso dizer para você, esse papel é branco, mas eu posso convencer você que ele seja preto e vocês acreditam, estou certo? Mas nós entramos muitas vezes na igreja como uma pessoa que apenas somos não convertidos, porque não tivemos ainda um verdadeiro encontro com Jesus. Abrem a Bíblia de vocês em João, deixa marcado aí, mas vai para João capítulo 17 e o capítulo 17 e o versículo 3 nos diz o seguinte. São João capítulo 17 e o versículo 3 nos diz assim: amém ou misericórdia? Amém. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Irmão, então a Bíblia nos diz que a vida eterna é o quê? É esta, é conhecer. Talvez Nicodemo era um bom mestre, era um estudioso, cantava no coral, era um passador de lição, era um ancião, era até um pastor, mas ele não conhecia a Jesus. Irmão, como eu posso conhecer alguém? É interessante que eu fico me perguntando como dois homens pôde ir para o céu sem passar pela morte. Enoque e Elias. Eu creio, irmão, que a intimidade de Enoque com Elias era grandiosa. Eu creio que a comunhão de Enoque com Elias era uma comunhão muito íntima. Da mesma forma, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Irmão, eu pergunto, quanto tempo eu e você passamos na presença de Jesus? Irmão, nós temos 24 horas por dia. O dízimo do tempo daria quanto tempo? 2 horas e 40 minutos. E eu pergunto, será que todos os dias você e eu temos tirado 2 horas e 40 minutos para estar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus? Irmão, é interessante que Deus, Ele espera que eu e você não sejamos como Nicodemo. Quando quando Jesus disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Nicodemo, irmão, eu creio que ele já entendeu.
Ele percebeu que quando Jesus disse, você precisa nascer, e da mesma forma, irmão, eu e você também precisamos nascer todos os dias. Um nascimento que Jesus diz é o que? No verso 6, ou verso 5, que é nascer da água. Olha o que diz o verso 5. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, e muitas vezes a gente, como os cristãos, a gente precisamos pedir a Deus uma nova conversão. A gente precisamos pedir a Deus para ser convertido e não convencido. Irmão, e essa tem sido a minha oração diariamente, para que Deus me converta, porque eu não quero mostrar só para o mundo que sou cristão, mas o nosso pastor Bulhon, ele numa ocasião, num sermão, ele pregando, ele diz que ele prega para todo mundo em vários lugares, em várias ocasiões, e em todo canto as mensagens dele são mensagens que tocam. Mas ele diz que quando ele vê pessoas derramando lágrimas, pessoas chorando, ele diz que isso não se emociona muito. Sabe por quê? Porque ele diz, essas pessoas talvez elas estão me vendo pela primeira vez, mas ele diz, quando eu olho para minha família e eu vejo eles derramando lágrimas, aí eu me emociono. Sabe por quê, irmão? É eles que convivem comigo todos os dias. E muitas vezes a gente pode demonstrar que somos cristãos, como Nicodemo parecia ser, mas quando ele chegou, que Jesus olhou para ele, Nicodemos, talvez a ficha realmente caiu. E da mesma forma eu e você, meu irmão, a gente precisamos muito pedir a Deus que nos converta todos os dias a ser um verdadeiro cristão, porque a história de Nicodemo nos diz que eu posso ser o melhor cristão, mas eu posso ter aparência e não ser realmente. Então a gente vê que Jesus para Nicodemos, talvez naquele momento foi difícil, quando Jesus disse, você precisa nascer. Talvez aquilo foi como um golpe em Nicodemo, mas Nicodemos, ele compreendeu que ele era cheio de teoria, mas talvez na prática ele não conhecia muita coisa. Irmão, e muitas vezes a gente como cristão, quando a gente entramos na igreja, você tem ali aquele primeiro amor. Eu quero ilustrar um pouquinho aqui de uma pequena história. Talvez a gente seja como um lobo. Talvez a gente como um lobo. O lobo, ele olha para as ovelhas e começa a estudá-la. O lobo, talvez ele olha para as ovelhas e ali ele fica vendo que as ovelhas, elas não brigam, elas ficam sempre junto, elas ficam ali talvez pastando, e aquele lobo, ele diz, eu queria ser como essa ovelha, mas ele é um lobo, e como é que ele pode ser uma ovelha se ele é lobo? Da mesma forma, meu irmão, a gente talvez, quando entramos na igreja, talvez a gente vem vestido como lobo, talvez temos uma capa de ovelha, nos transmitimos como ovelha, mas ainda por dentro a gente continua o quê? Como lobo. E é interessante, irmão, porque
na nossa jornada, na nossa caminhada, Deus, Ele espera que cada um de nós nascemos uma segunda vez. E talvez nós podemos pensar, mas Senhor, eu já sou velho. Como Nicodemos disse, Senhor, como eu posso nascer uma segunda vez? Como eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer novamente? Irmão, e para a gente nascer novamente, a gente vai precisar ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo e achando que já estamos prontos. Talvez a gente vivemos neste mundo como achando que tudo está bom, mas talvez a gente não estamos realmente preparados como deveria. E eu creio que a gente precisamos, como Jesus disse, nascer, porque fazer, irmão, o que é errado é muito fácil, mas às vezes fazer o que é certo é complicado, porque Adão e Eva, quando eles foram criados perfeitos, o que aconteceu? Eles não tinham tendência para o mal. Fazer o que era certo estava no plano dele, no caráter dele, mas fazer o que era errado era complicado, porque eles não conheciam. Da mesma forma somos nós. A gente já nascemos já com essa tendência, não é assim? Do pecado, porque, irmão, nós na condição que estamos, a gente não podemos ser salvos, mas a gente só podemos ser salvos pelos méritos, pelo sangue de Cristo Jesus. E é por isso que Jesus, Ele nos diz que eu e você precisamos nos converter novamente, precisamos nascer para que nós possamos ter o reino do céu. Irmão, abrem a Bíblia de vocês lá no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 5. E o novo nascimento, a nova conversão, ela só pode acontecer, irmão, quando através desse verso a gente colocar, através desse verso a gente entender lá, depois de Jeremias, aí vem Lamentações de Jeremias, capítulo 5. A gente só podemos ser uma nova criatura se no capítulo 5 e o versículo 21 nos diz assim. Todos encontrou? Amém? Diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renovas os nossos dias como dantes. Irmão, é interessante que eu creio que a vida ali de Nicodemos, depois que Nicodemos teve esse encontro com Jesus, ela não foi mais a mesma. Da mesma forma, como eu ilustrei para vocês a questão da historinha da ovelha, a gente precisamos nos converter, como diz a Bíblia. E talvez aquele lobo, ele estuda muito a vida daquelas ovelhas, e aquele lobo disse: eu quero ser uma ovelha. E a gente vê que, mas ele é lobo, e como é que ele pode se tornar uma ovelha se ele nasceu lobo?
Irmão, e é interessante que esse lobo, talvez ele acha que ele pode ser uma ovelha, porque talvez se ele chegar perto das ovelhas, o que vai acontecer? Elas vão correr porque ele é lobo. Mas ele pensa, o que eu vou fazer para me ser como uma ovelha? E aquele lobo, irmão, talvez ele coloca ali uma capa, talvez ele se veste como uma ovelha, e agora ele diz, dá para disfarçar pelo tempo, e ele vai, se junta ali com as ovelhas, mas na hora de comer capim, como é que lobo vai comer capim? Lobo come capim? Lobo come carne. Então, fica difícil para aquele lobo, ele talvez se tornar uma ovelha. Irmão, e a gente percebe que talvez a gente mostramos para o mundo que somos cristãos ou somos evangélicos, mas talvez nós, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente se portamos como um verdadeiro lobo. E Deus, ele, como diz o verso, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. É só Jesus que pode converter eu e você numa verdadeira ovelha. E é interessante, irmão, que talvez aquele lobo, na hora de comer capim, ele diz, mas não dá para comer capim. É muitas vezes quando a gente estamos na igreja, tem sábado, tem culto, tem JA, tem pequeno grupo. Aí quando a gente está vestido de ovelha, aparentamos ser ovelha, mas por dentro a gente continua sendo lobo. Irmão, e talvez você e eu pensem, mas que lobo sacana, querendo enganar as ovelhas, que o lobo está vestido, ele só quer demonstrar que é ovelha. Mas cuidado, irmão, quando nós criticamos o lobo, porque esse lobo é eu e você. Quantas vezes, irmão, às vezes a gente chega, estamos vivendo como lobo e diz, mas Senhor, eu não quero ser mais lobo. Porque as ovelhas, elas vivem tão alegres, tão contentes, e eu me sinto como lobo, perdido. E talvez aquele lobo, ele não sabe mais o que fazer, porque ele se tornou um lobo. Talvez, irmão, ninguém vai se perder porque é lobo, mas a gente só vai se perder se não aceitar o plano de Jesus para ser uma ovelha. E aquele lobo, ele chega no seu quarto, e ele começa a chorar, e ele começa a dizer, Senhor, me ajuda a ser ovelha. Eu não quero viver a vida completamente como lobo, porque o Senhor me deu a esperança de se tornar ovelha. Irmão, aí talvez eu e você, quantas vezes nós choramos, quantas vezes a gente já derramamos lágrimas para dizer, Senhor, eu quero ser ovelha e não lobo. Irmão, como alguém pode ser ovelha? Um lobo não pode ser ovelha. Você já viu lobo ser ovelha? Quem já viu um lobo virar ovelha? Ninguém. Quem já viu papagaio virar galinha? Isso só pode acontecer, irmão, como a Bíblia diz, pelo milagre.
aquele lobo, ele só pode se tornar ovelha quando ele derrama a sua vida e diz: Senhor, eu não quero ser mais ovelha ou lobo, eu quero ser ovelha. E Deus, irmão, só pelo milagre Ele pode transformar aquele lobo em ovelha, amém? Amém. Aí você se pergunta: mas eu não compreendo o que é milagre. Irmão, milagre não se entende, milagre é assim. Jesus, naquela ocasião, quando Ele transforma eu e você, a gente não continuamos naquela mesma vida. Quando Jesus faz um milagre, Ele transforma a nossa vida. Aí aquele lobo, agora ele não é mais lobo, porque Jesus fez um milagre na vida dele. Porque agora ele tem coração de ovelha, agora ele tem pele de ovelha, agora ele é ovelha. E agora quando ele for comer capim, vai ser ruim para ele? Não, porque ele se tornou uma ovelha. Irmão, da mesma forma, você se pergunta: quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre? O que vocês acham? Quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre na minha e na sua vida? Sabe quanto tempo Deus precisa, irmão? Um segundo. Amém. Talvez você diga: mas um segundo, irmão Sandro, sim, um segundo para Deus, Ele pode transformar você de lobo para ovelha. Em um segundo. Irmão, aí talvez você pergunta: mas tem gente que leva anos e anos. Aí é diferente, porque Deus, Ele só pode realizar um milagre na sua vida se você permitir. Mas se eu disser: Senhor, eu não te aceito agora, Ele vai esperar. Tem gente que leva 20 anos, como eu já vi no acampal, uma vez que teve gado muito, uma mulher olhou pelo esposo 20 anos, e Deus teve que esperar 20 anos para transformar. O pastor Bulhão disse que o pai dele precisou de 35 anos. Deus, Ele não pode entrar na minha e na sua vida se eu e você não der lugar. Mas se a gente der lugar em um segundo, Ele pode transformar a minha e a sua vida. Amém? Irmão, para a gente concluir, o nosso pastor Bulhão, ele contando um relato. Ele disse que em certa ocasião, ele, quando se tornou missionário, ele foi para uma favela lá no Peru. E quando ele chegou nessa favela, ele ia fazer 90 noites, 3 meses de pregação naquele local. E logo na primeira noite, quando ele estava voltando de casa num certo local, 2 homens ali num beco escuro acurralou ele ali e disse: me dá o dinheiro, me dá o que você tem, me dá o relógio. E ele disse: eu sou um pastor, não faço mal a ninguém, estou aqui pregando 90 noites. Mas ele disse: me dá o dinheiro, me dá o relógio. E tirou tudo, deixou ele ali, e os homens foram embora. E diz o relato que ele ficou se tremendo ali, com o dedo mais alegre, porque estava vivo, mas foi embora. E todas as noites, na primeira noite que ele estava pregando, alguém ali focou muito para ele, e a pessoa olhava muito para o pastor Bulhão. E diz que quando ele olhava para a pessoa, ela se escondia, virava o rosto. Mas tinha as meninas na porta pegando os nomes. E durante 3 noites,
aquela pessoa não veio. E ele saiu nas casas visitando, e quando ele chegou num certo local, numa casa, ele viu alguém, um jovem, mas o jovem se escondeu rapidamente e a mãe veio atender. E ele disse, senhora, eu estou aqui procurando essa pessoa, porque ele foi lá na conferência que eu estou pregando, mas nunca mais ele voltou. E eu vim e eu quero falar com ele. E ela disse, ele não está aqui. Ele disse, eu acabei de ver. Aí ele disse, ela chamou e ele veio. E ele veio sem blusa, e ele estava todo assim, marcado de faca, de tiro e tudo. E o pastor falou assim, jovem, nunca mais você foi para a igreja. Eu estou fazendo as conferências, e por que você não foi mais? E ele disse, pastor, naquela noite que você olhava para mim, eu achei que você tinha me reconhecido, porque eu sou aquele jovem que botou a faca na sua garganta e tomei o seu relógio, as suas coisas. E disse que o pastor ficou tremendo e disse, então já que você confessou, eu quero meu relógio e minhas coisas. Aí ele disse, eu não tenho mais, já vendi, não tem. Ele disse, vamos fazer um trato. Durante 90 noites eu estou pregando aqui, mas se você vir às 90 noites, está pago. Você não precisa pagar o relógio, nada, está tudo pago. E ele disse, tá bom, eu vou. E ele ia. Tinha noite que ele chegava na hora, tinha noite que ele chegava pela metade, tinha noite que ele só chegava no apelo, ele chegava e dizia, eu estou aqui, estou pagando minha dívida. E sempre ficava ali. Mas ele diz, irmão, que certa noite, aquele jovem, o pastor pregando numa noite, e aquele jovem começou a chorar. E aquele jovem começou a derramar lágrimas. Depois que ele terminou, que ele foi lá e cumprimentou todo mundo, aquele jovem ainda ficou ali chorando. E aquele jovem perguntou para o pastor, pastor, é verdade o que o senhor pregou? É verdade que Deus pode transformar a minha vida em um segundo? E o pastor disse, é verdade, filho, em um segundo ele pode transformar. Ele disse, pastor, Deus pode transformar a vida de todo mundo, menos a minha vida. E ele, irmão, contou a história e disse, pastor, eu nasci como é que é o nome? Aonde ali os homens vai viver, passar tempo com a mulher, mais ou menos essas palavras. E ele diz, pastor, eu nasci naquele lugar. Minha mãe, ela, desde criança, ela nunca me mostrou meu pai. E uma certa ocasião eu perguntei para ela quem era meu pai, e ela me deu um tapa na boca. Mas meus vizinhos me falaram que eu nasci nesse lugar, num bordel. Como o senhor disse que Deus pode me amar desse jeito, eu fui crescendo, e quando chegou a uma certa ocasião, minha mãe estava tuberculosa e não podia trabalhar, e eu pude ali contemplar os momentos difíceis da vida dela. E ela foi no médico, o médico disse que ela precisava comprar remédio, e eu não tinha dinheiro. Falei para os meus vizinhos, ninguém quis me ajudar. Então, pastor, naquela noite, eu desci da minha casa do morro e fui para um lugar onde tinha muita gente. E quando cheguei ali, a primeira pessoa que eu vi com a bolsa, eu agarrei, tomei a bolsa, tirei o que ela tinha e saí correndo. E aí minha vida começou, eu comecei a roubar, a usar droga, a fazer de tudo. E ele disse, pastor, eu acho que Deus não pode fazer nada por mim.
Mas aquele jovem, irmão, disse que o pastor, conversando com ele, certa ocasião, ele aceitou a Jesus, mas ele tinha problema, ele tinha ainda desejos. E ele disse que certa ocasião, quando ele estava terminando de pregar, a mãe daquele jovem chegou e disse: pastor, meu filho precisa do senhor. E ele correu para a casa daquele jovem. Quando ele chegou lá, aquele jovem estava amarrado na cama. E o pastor disse: mas o que é isso? O que está acontecendo? Ele disse: ah, pastor, eu aceitei a Jesus, mas só que eu sinto vontade de usar droga. E eu falei para minha mãe: mãe, me amarra aqui na cama, porque eu não posso, porque se eu sair eu vou usar. E eu prometi para Jesus que não vou mais usar. Irmão, e aquele jovem passou dias difíceis, mas concluindo, diz o relato que aquele jovem, depois de muito tempo, de muito esforço, ele foi batizado. Aquele jovem, irmão, por certa ocasião, ele começou a frequentar. O pastor disse que quando ele rachou o trabalho, o pastor arrumou trabalho na sapataria para aquele jovem. E aquele jovem, ele deu o primeiro dízimo. E o pastor ficou alegre. Mas depois o pastor terminou a conferência, foi embora daquele lugar. E diz que uma certa ocasião, aquele jovem, ele estava na igreja. Quando terminou o culto, aquele jovem ia saindo, e diz que 2 homens armados chegou e atirou neste jovem. E ali ele caiu, os irmãos correram, pegaram ele tudo, botaram dentro do carro e correram para o hospital. E aquele jovem, quando estava chegando no hospital, ele disse: faz um favor para mim, eu sei que está chegando o meu fim, estou morrendo, mas diga para o pastor Bulhão que a gente vamos nos encontrar lá no céu. Amém. Irmão, e diz que aquele jovem morreu. Irmão, e nesta manhã, como eu disse para vocês, Deus só precisa de 1 minuto na nossa vida, 1 segundo, para fazer um milagre. Talvez você entrou aqui nessa igreja como um lobo, e eu digo, você pode sair daqui como uma ovelha. Mas isso só pode acontecer se a gente der lugar para Jesus, se a gente abrir o coração para que Jesus faça morada na minha e na sua vida. Deus, irmão, Ele espera que eu e você não hesitamos mais. Irmão, esses dias eu estava em casa e sempre eu estou me esforçando para levantar cedo para orar. E nesse dia, acho que foi na quarta ou foi quinta-feira, eu levantei de madrugada e fui orar. E depois eu fui dormir novamente. E naquela noite, quando eu amanheci, Deus me mostrou, Deus me deu um sonho. E naquele sonho, eu entendi o seguinte, que estava muito perto da chegada do decreto dominical. Irmão, eu não sei quanto tempo, e naquele sonho faltava um dia para chegar. Um dia, a Bíblia diz que um ano profético é um ano. Irmão, eu não posso dizer se vai ser hoje, amanhã ou o ano que vem. Mas eu quero dizer para você, irmão, que nós estamos no fim do fim. Nós estamos chegando aos momentos finais. E eu entendi uma coisa aqui: Deus, Ele está nos dando as últimas oportunidades para a gente se preparar.
Muitas pessoas talvez estão abandonando a fé, mas Deus está preenchendo os lugares com outro. Ontem eu disse lá no meu pequeno grupo, você talvez que está chegando seja bem-vindo, mas quem está saindo agora, irmão, não tem garantia de que mais vai voltar. Porque Deus, Ele está chamando a mim e você. Por isso, meu querido irmão, nesta manhã, hoje seja o dia do milagre. Hoje seja o dia que Deus quer transformar a minha e a sua vida. Talvez se você quer dizer para Jesus, Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero. Eu queria convidar você a vir à frente e dizer, Senhor, talvez como eu cantei aquele hino no início, andei errante por tantos anos ou por muito tempo. Mas se nesta manhã você quer que dá um segundo para Deus, você vai sair daqui transformado de lobo para ovelha. Amém. Deus está chamando a mim e você. Que eu e você não diga não para Jesus. Que a gente possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, transforma a minha vida. Porque eu não quero viver mais como eu vivi, mas eu quero ser transformado de hoje para sempre. Se esse é o seu desejo, meu irmão, diga para Jesus, Jesus, eu estou aqui. Eu preciso mais de Ti do que o Senhor precisa de mim. Irmão, está chegando um momento que esses apelos, eles não vão mais acontecer. Porque vai chegar um momento que a porta da graça, pode ir mais para aqui, pode ficar à vontade, vai chegar um momento que esses apelos, eles não vão mais ter. Sabe por quê, meu irmão? Porque a porta da graça, ela vai se fechar. E eu fico contente porque você, como diz a Bíblia, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Eu creio, irmão, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. E Ele já está fazendo, porque você decidiu estar aqui, porque você decidiu nesta manhã dizer sim para Jesus. Louvado seja Deus. Fechemos nossos olhos para elevar uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, em Teu santo nome, ó Deus, estamos aqui diante da Tua santa presença. Pai poderoso, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. Aqui está a quem Tu escolheste, amado Deus, para ser um servo, uma serva, para ser um homem, uma mulher, segundo o coração do nosso Deus. Pai poderoso, eu não sei como cada irmão entrou aqui pela manhã. O Senhor sabe, ó Deus, que hoje essa mensagem seria pregada aqui logo pela manhã. E o Senhor os trouxe através do Teu Santo Espírito. Senhor, meu Deus, eterno Pai, grandioso Deus, estamos aqui porque decidimos que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Senhor, meu Deus, eu não sei o que vai dentro do coração de cada pessoa, se é uma dor, se é um choro, se é uma perca, o Senhor conhece. Querido Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Aquele paralítico estava há 38 anos enfermo. Um segundo que Ele deu para ti, o Senhor transformou a vida dele. No dia do casamento, o Senhor transformou água em vinho. Antes era água, em um segundo se tornou o melhor vinho.
Senhor, transforma as nossas vidas. Quebra, Senhor, e faça um vaso novo. Pai Santo, entregamos, Senhor, a nossa vida de cada irmão, de cada criança nas tuas santas mãos. Que o Senhor nos leve em paz para casa. Que possamos ter a certeza, Senhor, que tivemos um verdadeiro encontro contigo. Senhor, mais uma vez eu te peço pelos pedidos de oração que foram feitos nesta manhã. O Senhor conhece cada pessoa necessitada de Ti e alcance pelo sangue de Jesus. Querido Deus, mais uma vez eu te peço, Senhor, salva a nossa família. Não deixa, Senhor, que eles pereçam. Não deixa que o inimigo tenha poder sobre ele, Pai. Porque o Senhor os comprou com o seu verdadeiro, com o seu precioso sangue derramado na cruz. Senhor, mais uma vez, transforma a nossa vida de lobo numa vida de ovelha. Ajuda, Senhor, a vencer os nossos hábitos, a vencer aquilo, Senhor, que não te agrada, que ainda estamos fazendo. Tenha misericórdia, meu Deus, porque o tempo está se aproximando. Tem misericórdia, porque tempo angustioso está à nossa frente. Pai, nos transforma antes que seja tarde demais. Mas, bondoso Deus, que naquele grande dia não falte nenhum dos que estão aqui, nem nenhum da nossa família. Mas que todo, Senhor, possa olhar, como diz o profeta Isaías, esse é o nosso Deus a quem aguardava. Pai Santo, leva-nos em paz. Ficaremos aqui, ó Deus, somente com os pés na terra, mas com o nosso pensamento na eternidade. Amém. E querido Jesus, mais uma vez eu te peço pela saúde do meu pai, que o Senhor tenha misericórdia dele e também das famílias que tem alguma pessoa enferma. Faça um milagre, Senhor, conforme a tua vontade. Amém. E querido Jesus, te pedimos, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus dê muito saúde. Amém. Opa, desculpa. Pessoal, é um minuto bem rápido. Eu queria falar uma coisinha aqui. Eu estou realizando nas igrejas e vou passar para vocês, se vocês quiserem, vocês me procurem. Algumas pessoas têm me usado. Eu estou fazendo um programa de desintoxicação e limpeza, né, do corpo, de detox, de 3 dias. Domingo, segunda e terça. Como é que funciona? Eu venho, por exemplo, se for fazer, tem que ter no mínimo 5 pessoas. Se for fazer, 5 pessoas. Aí vamos dizer que aparece aqui 5 pessoas para fazer. Aí eu venho para cá, ou eu fico na casa de alguém, ou eu fico na igreja.